O senhor estava falando sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual que também está na igreja. E aí Existem entidades que regem igrejas. Por exemplo, aí você fala assim, pô, pastor, é muito forte o que você está falando aí, é muito pesado. Não. Exemplo. Mamon rege igrejas? Vamos lá. Vamos falar aqui, vamos conversar. Vamos lá. Vamos voltar. Afirma que existem entidades espirituais, demônios que influenciam. Reger seria diferente, né? Reger, mas tem umas que regem. E eu acho que também a gente poderia mudar. De controle. A gente poderia mudar também assim, não é reger igreja, porque a igreja é só uma. E ela é regida pelo noivo. Vamos colocar assim que denominações, instituições. Existem níveis de controle. Certo. Infelizmente. Porque tem igrejas que, na realidade, tem muitas agravantes. A igreja, claro, toda igreja tem problema? Tem. Mas, olha aqui, quando o líder, a Bíblia diz, assim como o sacerdote, tal é o povo. Quando o líder, ele é curado, uma liderança saudável, essa igreja, a cobertura, ela tem de ser também curada e saudável. Tem pessoas com problema? Sempre vai ter. Igreja também é pronto-socorro, vai vir gente com um monte de problema, faz parte do contexto eclesiástico. Agora, tem igrejas que se você for falar para um pastor hoje, olha, tem situações para tratar na sua igreja, ele vai dar risada da tua cara. Talvez você já se deparou com situações assim, você chega numa igreja e fala, meu Deus, que coisa grave isso aqui, o pastor. Então, por exemplo, existem níveis de controle demoníaco nas igrejas. Tem igreja que é um nível, tem igrejas que é outro. Existe nível de influência, existe nível de regência, existe nível de possessão. Pastor, até na igreja eu conheço. Quais são essas entidades? Vamos lá. Vamos lá. Eu já tratei de pessoas, por exemplo, que colocava as mãos sobre as pessoas e era possessa de demônio. O pastor entrevistava o demônio na pessoa 1h30 no culto e depois a pessoa era obreira da igreja e ainda impunha as mãos sobre as pessoas. Olha que coisa grave. E tem gente assim nas igrejas. Quais são as entidades? Você pega aí Mamon. Tem igreja regida por Mamon influenciada? Sim, tem. Sim. Esse é o mais comum, né? Mais perceptível. Então, mas é o que a gente está falando. Então, tem. Tem igreja regida por Asmodeus? Quem que é essa entidade? Nem gosto de ficar falando esses nomes, mas é uma entidade do sexo. Seria a questão sexual, adultério, fornicação. Que na Umbanda, Candomblé, tá ligado aí a pombagira. Pronto. Pornografia, masturbação, pedofilia, adultério, fornicação, incestualidade, orgia. Tem mais de... Sensualidade. Todo tipo de parafilia, fetiches sexuais. Sensualidade, eu conheço lascívia, gente dentro da igreja que já falou, pastor, eu queria fazer um swing com a minha esposa. E dentro da igreja, irmão. E crente de berço dentro da igreja. Eu trato esses casos. Pastor, não pode colocar uma outra mulher. Engraçado, ele quer colocar outra mulher, não quer colocar o Ricardão, né? Engraçado, né? Ele só quer colocar uma outra mulher, mas não quer colocar o Ricardão. Por quê? Porque, na verdade, já é masculinidade, né? Esse rapaz, inclusive, que ele fez isso, ele se separou. Porque ele adulterou e traiu isso. Perceba que já tem uma raiz de iniquidade sexual na pessoa. Isso aí também seria uma raiz de pornografia. Pornografia. Também, né? Hoje, existe os cristãos voyeuristas. Já ouviu esse termo? Não. Não? Cristãos Anota voyeuristas. Aí, faz um corte. Cristãos voyeuristas. Nem sei nem falar a palavra. Sabe o que é cristão voyeurista? É um cristão que gosta de ver as pessoas nuas. E aí tem várias questões. Hoje tem vários tipos de pornografia. Tem uma pornografia chamada softcore, que é leve, tá? Por exemplo, quando eu era novo, menino, ainda tinha mania de ver revista pornográfica. Essas Playboy da vida, são revistas que eles falam que é softcore, não tem cópula, não tem ato sexual. Então, eles chamam de softcore. Hoje, a maioria dos filmes, principalmente esses filmes de comédia, mais essas comédias besterol, tem muita pornografia softcore. Aí tem a pornografia que a gente chama de hardcore, que é mais pesada. Aí já tem cópula. Aí tem uma revista, se eu não estiver enganado, que é a Sex, que eu acho que já tem isso. Eu não conheço essa parte, mas tem essa cópula, o ato em si. Depois tem um tipo de pornografia chamada snuff. O que é pornografia snuff? Tá num filme.
Inclusive, não vou falar um filme aqui, senão a pessoa vai assistir. Ele é contaminante. Vai mexer com a mente do povo. É um filme do Nicolas Cage. Que a pessoa faz um filme pornográfico e depois ela é retirado-lhe a questão da sua vida. Entende? Retirado. A pessoa é morta, para não falar a palavra. Isso é real, isso acontece no mundo. Depois tem uma pornografia que é religiosa. Hoje entrou pornografia religiosa. Aliás, quando a gente fala de pornografia religiosa, a gente não vai muito longe, porque você pega hoje, tem motel gospel, irmão. E tem motel gospel que ainda tem as prescrições. O casal que vai entrar aqui vai ter que fazer tchaca-tchaca assim. Olha só, hoje tem motel gospel, hoje tem sexy shop gospel. Daqui a pouco vai ter inferno gospel também. Entendeu? Porque eles estão... Olha como a regência influencia. E tem gente dentro da igreja que defende essas coisas. Infelizmente. É gente que tem uma mente torpe. Existe uma pornografia chamada infantil. É o que mais tem hoje. Aí vai pro lado da pedofilia. Né? Mas existe uma pornografia, olha como que o inimigo trabalha, que ela é chamada de blind. Já ouviu falar? Não. O que é a pornografia blind? É uma pornografia para cego. Hã? Para cego. É Braulio que fala, ele fica tateando. É mesmo? É mesmo, tem? Tem. Pornografia para cego. O gato acabou comigo. Mas analisando de uma forma humana, é injusto, pô, ter pornografia pra todo mundo e não ter visual. Você vê, é engraçado, mas é muito sério. Esse seu gesto aí acabou comigo. Tu não poderia ter feito isso aí. Deixa eu pegar uma água com o senhor, vai conversando com o pessoal aí. Esse daí é figura. Mas hoje tem pornografia blind, tem vários tipos de pornografia. Infelizmente, tem casais que a gente fala que são casais pornólatras. São casais que idolatram a pornografia. Eu conheço pastores, olha só que grave, pastores que têm prática voyeurista. Prática de pornografia. E o problema da pornografia, pastor Fábio, é que ela vai gerar permutação de identidade e transferência de espírito. Padrão de assimilação. Por exemplo, um casal, que acontece muito, tá? Tem esposas que falam comigo, pastor, o meu marido é pornográfico, ele vê pornografia e ele quer fazer tudo o que tem na pornografia comigo no ato sexual. Isso é padrão de assimilação, vai gerar permutação, troca de identidade e transferência de espíritos. Então tem muitas mulheres que sofrem com isso. Sim. Tá? Então é terrível, porque a pornografia, ela tá ligada a uma iniquidade sexual. A pessoa precisa fazer um tratamento, uma cura, uma libertação nessa área, que é o que a gente faz. Existe espíritos por trás disso Com também? certeza. O senhor estava até comentando que existe imagina. Né? Não, o senhor estava falando sobre o portal sexual, existe isso? Os portais são abertos através de sexualidade ilícita, que está envolvendo tudo que a gente está falando. Masturbação, vai envolver pornografia, vai envolver homossexualidade. Então, todo tipo de prática sexual ilícita abre portais. E os portais são abertos para quê? O que é um portal? É uma passagem interdimensional, uma porta espiritual. Tem gente que acha que demônio está aqui. Ó. Não, eu estou vendo um demônio. Tem uns crentes assim, né? Tudo é demônio. Eu estou vendo um demônio. Não, demônio só vem para cá, para essa dimensão, através de portais. E esses portais são abertos através dessas práticas. Eles descobriram um método de abrir portal para eles virem para essa dimensão, para poderem tocar de alguma forma na vida das pessoas. Ou seja, terem hospedeiros. Então, o sexo é uma das... Pode perceber que o sexo ilícito, ele só está crescente. O sexo também é uma espécie de culto, né? Em muitos rituais... Pega pelos filmes. Não, existe o ocultismo sexual. Grandes rituais é feito através do sexo. Sim, como culto, existe, né? Feitiçaria sexual. Tem várias. Vixe. Meu Deus. Tem mulher que faz feitiçaria sexual alimentar. Nunca viu isso? Como sexual alimentar? Posso falar aqui? Oxe. Tem mulher que pega o sangue menstrual dela, olha só que grave, coloca na meia, coa e coloca no café. Ai, credo. A gente fala que é feitiçaria magia amatória, que fala.
Aí o cara toma. Eu já peguei casos assim, irmão. A mulher teve... Não somente isso, tá? Tem casos... Tá na internet também. Tem casos... Olha só, tem um... não sei nem se eu posso falar isso, mas tem um doutor na internet aí que ele é um médico top, ele é um fisiculturista também, e ele fala, ele é médico, um dia pegou um caso, olha só que grave, ele pegou um caso que a mulher estava quase morrendo, quando foi ver, tinha um bife lá na caverna da mulher. Um bife. Bife do quê? De comida. Credo. Tô falando sério, tinha um pedaço... Juliano tá ainda. Já viu isso? Ri não, Juliano, é sério, Juliano. Você tá rindo? Você já viu isso, não? Não, tô bem não, mas... A mulher, pra segurar o cara, tinha que fazer 7 dias. Ó que absurdo. Então ela comeu pela boca de baixo. Não, pela boca de baixo. Ela comeu bife pela boca sem dente. Ela colocou o negócio lá na caverna dela, colocou o negócio lá, introjectou o negócio, deixou 7 semanas. Quando eu acho que 3, 4 dias, começou a ter problemas, começou a passar mal, e o doutor foi examinou e falou, mas o que está acontecendo? Ah, vou ver. Geralmente, mulher, infecção, pode ser muitas coisas. Vou ver se é questão de urinária, porque a mulher, geralmente, por padrão, tem problema, muitas vezes, de infecção urinária. Quando foi ver, que deu uma olhada assim, no negócio da mulher, podre. Ele ficou espantado com aquilo. A mulher tinha colocado um bife. Detalhe, hein? Estou falando de feitiçaria culinária sexual. Detalhe, essa mulher, ela ia depois pegar esse bife, fritar ele e dar pro cara comer. Caramba, misericórdia, tadinho desse cara, velho. Se a mulher é capaz de fazer isso... Mas tem vários. Meu livro, eu tenho um livro, não Qual tá é? aqui, não tá aí. A batalha espiritual na alimentação, eu falo sobre isso. Feitiços culinários sexuais, tá? Feitiços culinários Sexuais. Não, isso é... Tá doido. Ô, pastor, aí eu só vai ter que vir aqui de novo pra... Não, tem muito. Aqui eu não sei se tem nesse aqui, ó. Sexualidade não. Esse aqui eu falo muitas coisas que a gente tá falando, algumas coisas não tem. Mas no de batalha espiritual na alimentação tem. Por quê? Hoje tem muitos feitiços culinários sexuais. E esse é um deles. É magia amatória que a gente fala, que eles falam, né? O cultismo usa isso. Porque isso é obra de amarração, isso é trabalho de feitiçaria. Tem que ser quebrado. Mas o evangelho tem o poder de quebrar isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando uma pessoa se arrepende, ela trata a situação biblicamente, com arrependimento genuíno, com quebrantamento, como diz Joel 2, do versículo 13 a 14, com choro, com jejuns, com pranto. Isso é rompido no espiritual. A pessoa precisa se entregar de corpo e alma para Jesus também. Precisa. Hoje as pessoas não se arrependem. Elas sentem remorso. É diferente. O arrependimento ele está debaixo de um tripé. Toda pessoa que se arrepende, ela confessa o pecado. Então ela chega e fala, não, eu fiz isso e aquilo. Só que tem um problema, porque ladrão também confessa pecado. Ele fala, eu roubei mesmo. Agora, entra confissão, depois vem o abandono. Toda pessoa que se arrepende, ela confessa e ela abandona o pecado. Por quê? Porque tem gente que confessa, mas não abandona. Ó, pastor, eu estou falando aqui, ó, Senhor, perdoa os meus pecados de hoje, perdoa os meus pecados de ontem, perdoa os meus pecados de hoje, perdoa os de amanhã também. Ela já está confessando pecado que ela vai ainda... Isso é mais para um desencargo de consciência, mas, né? Tem que ter confissão, abandono e oposição ao pecado. Toda pessoa que peca, ela tem que fazer o contrário ao pecado. Se ela mentia, ela passa a falar a verdade. Se ela era prostituta, ela passa a ser uma mãe de filhos curada e liberta. Se ela roubava, ela passa a trabalhar com as suas próprias mãos para suprir a sua casa e suprir a vida dos outros, como diz Efésios. Então, assim, é uma mudança radical de vida. Só o evangelho tem o poder de fazer isso com uma pessoa. Mudança de mentalidade também, né? Mudança. A gente chama em língua hebraica de chuvá, ou techuvá. É uma conversão, é uma mudança, é metanoia. Uma transformação. No grego é metanoia, é uma mudança de mentalidade. A mente da pessoa tem que mudar. Hoje, qual que é o problema? A batalha está aqui. A batalha de guerra espiritual está na mente das pessoas. Então, tem muitas pessoas hoje com muitos problemas porque está faltando uma mudança de mentalidade. Por isso, você que está assistindo, eu falo para vocês, busquem essa mudança de mentalidade que só o evangelho pode dar para a pessoa. Perfeito. Só o evangelho.